Professor, vamos entrar, aproveitando esse gancho, vamos entrar nesse tema desse artigo maravilhoso que você escreveu com o Jeff Young. É Young? É difícil falar o nome dele, mas é Chong Young. Chong, que é do Instituto de Comunicação Internacional de Xangai, né? Xangai, sim. E vocês estão propondo Isso. um índice de soberania digital e usam o nosso caso de estudo, comparando, depois mais para frente a gente vai mostrar aqui um gráfico bacana que saiu desse artigo, comparando Estados Unidos, China e Brasil. E vocês estão ali tentando medir a soberania de um país e a digital. A soberania digital de um país e a capacidade de uma sociedade, um Estado, controlarem e governarem de fato tecnologias essenciais para a autodeterminação. Aliás, autodeterminação é um termo que a gente está escutando muito de uns tempos para cá, né? Queria que você comentasse um pouco sobre a autodeterminação. É um termo, sim, está virando qualquer coisa, mas é preciso resgatar uma seguinte ideia. Tem países que podem definir melhor o que eles querem para a sua população e para a sua existência. Isso é uma determinação do que você quer fazer. Outros países não têm essa facilidade, nem têm essa possibilidade. Por quê? Porque eles, ora, estão dominados, ora, eles estão subordinados de uma maneira muito brutal a determinadas empresas que não têm nenhum interesse naquele país a não ser a exploração econômica. Então, a autodeterminação é muito importante, está ligado à soberania. Soberania é você ter um poder e uma capacidade de se autodeterminar. Então, por exemplo, a gente deveria regular as Big Techs, mas a gente não tem essa capacidade, porque a gente não conseguiu aprovar isso. Nós temos uma democracia e a gente não conseguiu aprovar porque uma parte dos deputados estão sob o controle das Big Techs. Então, sabe o que acontece? A gente não tem autodeterminação porque eles estão, inclusive, disputando essa autodeterminação dentro da nossa sociedade. Eles têm um poder tão grande. Por exemplo, nós brasileiros não temos como disputar a sociedade americana. Não temos. Nenhuma empresa nossa de comunicação, de tecnologia, não tem como ir lá disputar... Mercado tem, mas não tem como disputar a cabeça do americano. Ah, tá. Não tem como disputar o Congresso dos Estados Unidos, os deputados, o Senado. Não tem. A gente pode ir lá pedir, mas é diferente. Eles sentam aqui e já logo articulam com lobbies. Eles escrevem o projeto de lei, né? Oferecem oferendas, fazem... E eles têm esses caras, porque aqui dá para ser assim. Nós vimos recentemente os caras no Congresso brasileiro abrindo a bandeira dos Estados Unidos e o slogan do Trump quando está atacando o Brasil. Ou seja, esses caras são traidores sob qualquer aspecto, mas não vai acontecer nada com esses mané, como a gente diz lá na ZL. Não vai acontecer nada. Então, o que acontece? A gente não tem uma autodeterminação, não só... É isso que eu queria chamar a atenção. Não só por fator externo, mas por fator interno. A elite, uma parte da classe dominante brasileira, os seus representantes políticos, o nome é muito cabível, são entreguistas. Entregam aquilo que é fundamental para o país. Entre as coisas, não são materiais só, entregam até a sua autodeterminação. Porque é lamentável isso, né? Então é isso, a autodeterminação é importante. E a tecnologia, ela é um dos fatores para você ter autodeterminação. E aí, quando vocês tentam... vocês criam alguns critérios, né? Sim. Então, é um índice onde vocês vão avaliar 4 dimensões críticas. Os dados, sim, infraestrutura digital, governança digital e capacidade digital. Aí é uma escala que vai de 1 a 5, e né? Tem itens em cada uma delas. A gente tenta ser um pouco mais objetivo, é isso. Mas tem questões muito interessantes aí, porque em alguns aspectos você pode ter nota 1, né? Que é a ausência de políticas ou controle mínimo. E chegando até a nota 5, que seria a independência, né? E daqui a pouco a gente vai mostrar, o Brasil não tem independência em nenhum dos tópicos, né? Nessa
área, não, infelizmente. E aí você pode ter independência da propriedade e localização dos dados, independência da infraestrutura digital, da governança digital e da capacidade digital, né? E tem alguns pontos que eu queria trazer para a gente comentar. Você falou agora há pouco que isso a gente tem escutado bastante, né? Os dados são o ouro do século XXI. E aí, alguns países estão classificando já que a monetização de dados tem que ser classificada como uma distribuição de capital, né? Tem que estar ali no balanço, né? Das empresas, enfim. E nós nem fazemos isso ainda aqui no Brasil, né? A gente não dá o devido valor ao dado para poder monetizar, para entrar num balanço e até para cobrar por isso, né? Porque se os dados estão transitando, os nossos, indo para vários países, a gente não sabe nem para onde, nem direito. A gente sabe, tá indo para os Estados Unidos, principalmente. mas eles às vezes passam, né, por outros países até chegar lá, né? Sim. E eles deveriam estar deixando um pagamento, no mínimo, né? Pelo uso desses dados. E não estão deixando, né? Na verdade, é o seguinte, é bem controverso esse tema. A gente colocou isso aí porque é assim, ó. Os dados, eles são eles têm uma qualidade muito estranha. Eles são expressões das pessoas também. Eles têm um lado de direitos civis muito forte. E, ao mesmo tempo, a gente estava falando, sem eles, eu não treino uma IA, né? Principalmente se for uma IA que vai trabalhar em rede social, que vai trabalhar para controlar um sistema de transporte que depende dos passageiros. Ele precisa daqueles dados, mas aqueles dados são expressões da vida das pessoas. Então, é uma coisa bastante complicada. Quanto mais você monetiza, mais você coloca em risco a expressão da vida das pessoas. Então, tanto é que se usa muito o termo, vou anonimizar e tal, mas mais ou menos, né? Porque tudo que se anonimiza, você pode facilmente desanonimizar. Mas, sem dúvida nenhuma, com o dado, eu crio um produto. Acabei de falar, eu junto com o algoritmo e crio um produto. Então, ele é capital. Ele é força produtiva. Os chineses declararam isso. Os dados, junto com máquinas, com a terra e com o trabalho, são forças produtivas. Então, tudo bem, mas lá eles têm um controle. Eles têm uma lei de proteção de dados muito pesada. Aqui, você tem uma agência que deixa os caras tirar dados do Brasil e levar para os Estados Unidos. Um país com legislação incompatível com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, porque a nossa é inspirada nos europeus. Mas se dá-se um jeito de... Então, na verdade, a gente tem pouco controle dos dados. Nós não temos controle dos dados. A Lei Geral de Proteção de Dados tem lá uma parte que fala da transferência internacional de dados, mas ela é muito frouxa, ela é muito permissiva, ela não exige coisas que outros países exigem. A Indonésia, por exemplo, talvez o ano eu posso me equivocar, em 2012, proibiu retirar dados de lá. Dados da população da Indonésia. Os Estados Unidos veio para cima, aí como que ele faz antes? Paga vários think tanks, fala que os caras vão falir, que vai cair o PIB. Eu tive a curiosidade de pegar o PIB da Indonésia de 2012 para cá e o PIB dos Estados Unidos. O da Indonésia foi maior. Claro que ele oscila, porque não tem... Aquilo que eles falam é chute. Os americanos, obviamente, querem que todo mundo esteja aberto para eles extraírem dados e praticar o seu colonialismo de dados. Nós tínhamos que manter os dados aqui. E aí teve pressão, que a gente fala. Tem uma pressão muito grande pela soberania digital e uma das questões fundamentais é a soberania de dados, né? E a soberania de dados tem nome. A gente localiza dados importantes no Brasil e também em agentes brasileiros, instituições brasileiras, porque logo que veio a pressão europeia, mundial pela soberania de dados, as empresas americanas, é fenomenal, criaram um produto que chama nuvem soberana. Eles venderam para o governo. E o governo fala, eu tenho uma nuvem soberana. Não tem, a nuvem soberana deles é da Oracle. A nuvem soberana deles é da Amazon. A nuvem soberana deles é da Microsoft Azure. Que
Que nuvem soberana na mão das Big Techs? Então, veja bem, você fala, mas não está no Brasil? Mas vem cá, quem está nos ouvindo vai lembrar disso. O ano passado, teve uma atualização do Windows, sistema operacional o Windows corporativo. Uma empresa australiana que trabalhava para a Microsoft treinou uma IA para melhorar a segurança e errou. E deu uma atualização que dava tela azul para o aeroporto, para o hospital no Brasil, banco, e os caras consertando. Mas você entendeu o que aconteceu? A máquina está aqui no Brasil. A atualização foi lá no Texas. Por quê? Porque máquina... E deu pau no mundo inteiro. E deu pau no... Mas esses sistemas que estão aqui no Brasil de nuvem da Oracle, da Microsoft, da Amazon, eles estão subordinados à lei americana. Quem quiser e puder, existe uma lei que chama Cloud Act, ou a lei da nuvem. A lei da nuvem, o que ela faz? Ela pega e diz assim, não importa onde esteja o provedor de nuvem americano, ele segue a justiça americana e ao Estado americano. Ou seja, se o Trump mandar dar um bloco aqui no Brasil, vai ter um bloqueio. Aí você fala, não, mas e não o contrato permite. Não, o contrato é dúbio, porque o contrato diz que tem que Olha que loucura, o contrato do Serpro, da nuvem do Serpro com a Amazon, Serpro é uma empresa pública... Serviço Federal de Processamento de Dados. Processamento de dados. O contrato deles, o meu aluno pegou. Só que veio todo cheio de preto, que eles falam que é sigiloso. Porque entre empresas. Só que eles fizeram uma coisa que, claro, foi justo, eles cumpriram a lei e anexaram ao contrato a licença. Só que a licença já é clara. Qualquer desavença é solucionado lá nos Estados Unidos, no judiciário americano. Começa daí. Mas isso você poderia resolver, talvez eles aceitassem. Acho que não. Quando foi assinado isso? Na época do Bolsonaro. Mas tá tudo mantido. Então é assim, a gente não domina os nossos dados, não trata os nossos dados, não tem, inclusive, os dados do MEC estão com as Big Techs. Os dados da biodiversidade do Brasil estão com as Big Techs. Que autodeterminação é essa? E aí a gente precisaria ter dos critérios, né? Independência de hardware básico, que o Brasil está no nível 2. Sim. Né? Porque a gente reconhece a importância da independência e só, né? Pelo menos reconhece. Não, mas a gente tem algumas fabricações aqui no Brasil de hardware. Mas é pouca coisa, né? Mas o hardware, sim, esse hardware básico a gente tem. O que a gente não tem é de software básico, porque tá... Por outro lado, a gente tem uma solução que não é nacional de ninguém, o código aberto, que é o software livre. Só que ele é usado também no Brasil, é usado pelas Big Techs. Aliás, elas usam mais que o governo brasileiro. O governo brasileiro diz que não funciona, só funciona no Google. Só funciona... Não, aqui no Brasil não funciona. Quer dizer, na verdade, há um lobby dentro do Estado brasileiro que trabalha para a Microsoft, todo mundo sabe disso. Há um lobby que trabalha para o banco de dados do Enem, está na mão de empresas americanas. Ó. E eu acho, vou dizer mais para você, eu acho que o desempenho escolar dos adolescentes brasileiros é dado sensível. Claro. Não pode estar entregue para empresas como a Microsoft, que tem o LinkedIn e que tem contratos com várias empresas que fazem análise de currículo. E o GovBR? Está na mão de quem? O GovBR, durante um tempo, tinha uma parte dele que estava com a IBM, né? E o chat, tudo que era feito no chat, servia para treinar o modelo da IBM, o modelo que fica nos Estados Unidos. Só que o atual governo rompeu isso, porque eu sei, porque eles tiraram da licença. Eu quero crer, como dizem os políticos, que quando você tira da licença, você tirou aquele serviço. A IBM Watson, e que estava todo errado, escrito na licença, dizendo a IBM Watson que é um chat. Não é um chat, a IBM Watson é um sistema composto de hardware e software. Mas, enfim, a gente já tentou ter mainframe, já tentou ter computador. O Brasil tem uma história de tentativas de autonomia, mas nessa área de TI, ela foi muito bombardeada, porque é uma área bilionária, bom, todo mundo sabe, e o maior comprador de produtos de TI no Brasil é o Estado.
Então, é um negócio assustador, assim. Agora, Você sabe quanto que esses contratos giram em torno de quanto? Em termos de reais ou dólar? Tem essa... Alguém já fez essa conta? Recentemente, um pessoal da UNB e de outras universidades fizeram um levantamento muito parcial que de 2018 para cá, se eu não me engano, e eles pegaram algumas bases de compras, tipo assim, onde tem os registros, os contratos, pegaram 4 bases e deu 23 bilhões. 23 bilhões. Mas deve ser muito mais. Não, deve, porque eu me lembro que se você pegar só um contrato que teve no Bolsonaro de licenças da Microsoft, custava, para a Caixa Econômica Federal, custava mais de 1 bilhão. Só um contrato. Só a Caixa. Só um pedaço. Então, é muito mais. É isso. Eu vou pedir pro pessoal colocar aqui na tela pra gente, porque vocês chegam, no final do artigo, você chegou à conclusão que o nível geral de soberania digital do Brasil é relativamente fraco, com nenhum dos indicadores atingindo o nível 4. Isso significa que atualmente o Brasil não consegue fazer uma transição rápida para um Estado independente e mais autônomo, sem depender de tecnologias que não controla. Rápida não, não desenvolve. O Brasil é aquele verde no meio. Se você for ver esse gráfico, ele tem os círculos, né? De 0 a 1, que é o nível 1, que é o nível básico, ele está começando a fazer alguma coisa. O nível 2, ele já está indo para uma tentativa de avançar mais, né? Ele está... mas ainda não consegue. E aí vai até o 5º, que é o último nível. Ele não depende de quase ninguém, mas ele tem uma grande... pode ter acordos, parcerias, mas se ele quiser, ele não depende, né? O que a gente está, então, um pouco melhor legislação sobre proteção de dados, capacidade da engenharia industrial, cultivo de talentos nas universidades. A gente cultiva, mas perde, né? Perde. Por isso que não está lá. A gente tem... Por isso que não está nem no 4. A gente não consegue manter, né? E você vê... ninguém é totalmente... Falar, eu domino tudo. Mas você vê, os Estados Unidos e a China... Ele tem, por exemplo, na proteção de dados de transferência internacional, a China tem total. Olha lá, está no 5. Armazenamento de dados críticos está no 5. Legislação de proteção de dados está no 5. Agora... Cultivo de talentos nas universidades, tanto os Estados Unidos quanto a China também estão no 5, né? Então, os Estados Unidos também. Estados Unidos é o exemplo... Né? Ele tá cobrindo ali totalmente a China... E tem a China, você vê, ela tá chegando em coisas que... por exemplo, liderança tecnologia internacional, Estados Unidos. A China não é ainda, mas a China está chegando. Não que o Brasil tenha que ter a liderança, mas ele tem que ter elementos que a gente classifique como liderança, participar de conselhos, ter voz forte, ter padrões definidos. Então, a gente tentou fazer o quê? Tentou mostrar, se comparado, que não é que a gente está fazendo discurso ideológico, porque chega esses caras e fala, tudo isso é ideologia. Você pode, sim, você pode assim, discutir um ou outro item. Vou mudar a nota aqui, porque vocês foram muito duros. Então pode, mas você vai ver que a situação não é simples. Mas a gente está avançando, a gente pode avançar. E o grande problema que eu queria falar com você é o seguinte: vamos supor que a minha universidade, a Universidade Federal do ABC, ganhe 10 milhões para fazer um projeto de inteligência artificial, né? O que vai acontecer? No mínimo 40% eu vou entregar para uma Big Tech, porque eu não tenho infraestrutura no Brasil para poder treinar o modelo aqui. Nem que você queira, né? Não tenho máquina disponível na minha universidade. E no plano de inteligência artificial do governo, que é legal, tem um problema. Eles não priorizam a prioridade. Porque o MEC não está construindo data centers federados para as universidades. E hoje as universidades não têm nem e-mail mais. O e-mail é do Google. Vocês usam Gmail?
6, não, é muita gente, né? Sim, sim. 78% das universidades brasileiras usam e-mail do Google e da Microsoft. Não tem mais dentro da sua estrutura caixa postal. Foi entregue. A USP, a Universidade Federal do Pará, o Instituto da Biodiversidade, onde está isso? E eu arrisco dizer é assim, boa parte dos dados do SUS estão na Amazon. Ou seja, nós não temos infraestrutura própria. Então, qual é o plano? Uma coisa prioritária, construir data center. Mas não, então o Haddad está certo, está trazendo a construção de... Está trazendo as big techs para fazer data centers no Brasil. Não, eu não estou falando de big tech. Eu estou falando assim, cadê as infraestruturas nossas? Aí você vai dizer, mas o Estado vai ter que fazer? Então, você lembra na industrialização do Brasil? Assim, a história da industrialização? Por que o Brasil fazia? Ele tinha minério de ferro e vendia o que para fora? Minério de ferro. E comprava o quê? Aço. Porque ele não tinha siderurgia. Quem que teve que fazer as siderúrgicas? Foi aí que nasceu a CSN, né? Então, mas quem? Foi o Estado. Os capitais acumulados no café. Não. Estes construíram bancos. Rentismo. E quem construiu a indústria? O Estado. Então, Eletrobras. Nós estamos, é que você fala isso, os caras ficam nervosos. Nós estamos numa situação muito parecida, mas no momento muito pior, porque isso é muito rápido. Então você pega terras raras, só para te falar isso, rapidinho, terras raras. São 17 componentes vitais para ter placa de processamento de dados, bateria. Essa TV tem terra rara, tem substâncias que só elas têm. Celular e tal. Tecnologias eletrônicas fundamentais. O Brasil tem a segunda, praticamente, reserva de terras raras do mundo. E o que ele vai fazer? Ele vai entregar como minério? Ou ele vai construir uma indústria de refino, processamento, que respeite a legislação ambiental? Portanto, ele pode fazer na boa. Mas ele vai fazer ou ele vai fazer o que manda a cartilha da classe dominante brasileira? Entregar o minério. Entregar e pagar 100 vezes pelos produtos feitos com esse minério. Então, a gente vai ter que tomar essa decisão. Essa decisão é técnica? Não, desculpa, não é técnica. É de soberania nacional. É de soberania. É de projeto de país. Que país você quer? Mas então nós vamos demorar um pouco. E daí? Vamos continuar sendo colônia, exportando matéria-prima, né? Nós vamos ter que... Exatamente. Então, isso é uma tentativa de fazer essa perspectiva, de comparar com alguns parâmetros. Claro que você pode fazer outros tipos de critérios, mas a gente achou que esses são razoáveis, são bons.